Bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde em Primeiro Lugar. Como habitual, temos connosco o Dr. Joaquim Couto. Bom dia, doutor. Bom dia, ouvintes. Hoje vamos falar sobre suplementos alimentares. E para começar, o que é que são suplementos alimentares e quem é que deve ingerir os mesmos? Bem, suplementos alimentares, como a própria palavra diz, significa tudo aquilo que nós ingerimos ou até consumimos para além da alimentação normal que nós fazemos. Assim, de um modo muito simplista, os suplementos alimentares são isto. Mas se calhar valia a pena voltar atrás um bocadinho e explicar porque é que é necessário tomar suplementos alimentares. Eu vou citar aqui dois exemplos que as pessoas percebem perfeitamente. Já citei aqui uma vez um exemplo do açúcar e aqui vou citar o exemplo de uma vaca ou de uma galinha. Uma vaca, há 70 anos, produzia 3, 4, 5 litros de leite por dia. Depois, uns anos depois, já produzia 20 ou 30 litros de leite por dia. E, atualmente, uma vaca, digamos assim, que passa a vida inteira num meio restrito e que apenas produz leite, pode chegar aos 100 e mais de 100 litros de leite por dia. Porquê? Porque são-lhes dadas substâncias estimulantes especificamente para produzir o leite. Obviamente que este leite não é um leite de grande qualidade, mas é um leite que tem um conjunto de elementos, como muitas vezes tem antibióticos, e tem outras substâncias químicas que podem, no futuro, nos derivados do leite, podem fazer mal. A galinha, quando também há 70 anos, uma mulher grávida tinha um parto, era costume nas aldeias dar canja de galinha e galinha. Estou a dizer galinha, porque hoje, atualmente, nós não dizemos que comemos galinha, dizemos que comemos frango. Frango, pois. Frango. Porque até a linguagem mudou, porque a galinha alimentada em casa biologicamente era um excelente alimento, de tal ordem que, ao longo de muitas gerações, o povo se habituou a dar galinha a uma puerpéria, uma mulher que tinha tido um bebê e que, portanto, estava fraca e precisava de se alimentar e, portanto, precisava de recuperar, digamos assim, desse estado do parto. Voltemos, então, digamos assim, a este preâmbulo. Nós temos necessidade de tomar suplementos alimentares porque os alimentos que hoje nos são servidos, que nós compramos, que existem no mercado, já não têm de maneira nenhuma a composição físico-química, biológica, digamos, completa, que tinham há 70 ou 80 anos, mercê da agricultura intensiva, mercê dos aviários, das vacarias, mercê enfim, de a indústria, digamos assim, ligada à alimentação, e a acrescentar a isso, ainda temos depois os pesticidas que são postos nos alimentos que os animais utilizam, ou nos vegetais que nós utilizamos, e ainda temos depois um conjunto também de antibióticos e de outras substâncias que são dadas aos animais, sejam coelhos, galinhas, frangos, ou sejam vacas, seja o que for. Ora, hoje em dia é preciso ter, de facto, quase uma grande literacia em alimentação para se poder colher, para se poder comprar os alimentos que são mais adequados. Por exemplo, mesmo assim, os alimentos biológicos que vendem são melhores do que os outros? São melhores do que os outros, mas mesmo assim estamos aqui num ciclo vicioso. Portanto, mesmo os próprios alimentos biológicos que são vendidos nas casas especializadas e que são vendidos em alguns shoppings ou alguns supermercados com uma alimentação biológica, ela própria também já tem para trás alguns elementos, digamos assim, que são de desconfiança, como as sementes, os transgénicos, enfim, um conjunto digamos assim, de circunstâncias que também acabam por tornar os alimentos biológicos, digamos assim, que devem ser vistos também com cuidado. De qualquer modo, são sempre muito melhores do que os alimentos ditos não biológicos vulgares, correntes que existem no mercado português, no mercado europeu, portanto, no mundo ocidental, porque noutros mundos
noutras áreas geográficas, digamos assim, no Médio Oriente, ou na Ásia, ou na América, nós temos outro tipo de alimentação e algumas das coisas que eu vou dizer não se aplicam a essas áreas, portanto, aplicam-se aqui ao nosso mundo ocidental, Europa e Portugal. Sendo assim, há aqui também uma outra questão muito importante, que é a autossuplementação. Reparemos no seguinte, reparemos que nós, com bom senso, não aceitamos de bom grado a automedicação. E a automedicação é muitas vezes rechaçada e é muitas vezes criticada pelos médicos, pelo sistema de saúde. Agora tem o Dr. Google, não era dedicação ao Dr. Google. E, portanto, as pessoas automedicam-se e o mesmo fazem com a suplementação alimentar. Também vão a um supermercado, vão a um ginásio, vão a uma herbanária, vão aqui, vão acolá, vão para uma farmácia e autossuplementam-se. Compram vitaminas, compram um conjunto vasto de suplementos alimentares, mas no caso da automedicação e no caso da autossuplementação o problema é o mesmo. Deve ser aconselhado por um médico, por um técnico de saúde, por um nutricionista, no caso da suplementação. Enfim, há aqui vários técnicos ligados às ciências da saúde que devem aconselhar nesta matéria. Mas, por exemplo, como é que eu sei que eu preciso tomar um suplemento alimentar? Como é que se sabe isso? Através de alguma análise? Não, pode ser através de análise, mas obviamente tem de falar com o seu médico ou com o médico de família e perante esses sintomas, digamos assim, ou perante algumas análises que sejam feitas, o médico deve concluir que precisa deste suplemento alimentar ou daquele suplemento alimentar, digamos assim, conforme os casos. Nunca deve ser decidido por autorrecriação pelo próprio. Embora nós saibamos que hoje em dia, sobretudo em algumas áreas, em alguns sítios, como os ginásios e como alguns desportistas e como até algumas, digamos assim, alguns tratamentos de emagrecimento, alguns tratamentos de beleza, alguns esteticistas, enfim, um conjunto de serviços ligados ao bem-estar e ligados, digamos, à qualidade de vida e ligados à imagem, nós sabemos que são aí distribuídos muitas quantidades de produtos, na minha opinião, erradamente, portanto, cada passarinho no seu galho, não é? Portanto, ou seja, no caso da suplementação alimentar e no caso dos medicamentos, deve ser sempre um técnico ligado às ciências da saúde, médico ou não, mas ligado às ciências da saúde. Porquê? Porque é necessário saber biologia, é necessário saber histologia, é necessário saber como é que funcionam os órgãos, como é que funciona o corpo humano, ter um mínimo de conhecimento sobre isso. E obviamente que muito genericamente, só os técnicos ligados às ciências da saúde é que têm conhecimentos mais especializados ou menos especializados sobre esta matéria. E que tipo de suplementos é que existem? Há muitos suplementos alimentares. Portanto, voltando à questão portanto, que estava a referir há bocado. Se eu comprar uma laranja no supermercado, há 50 anos tinha 10 mg de vitamina C. Hoje, se calhar, tenho 1 mg ou 2 mg. Portanto, ou seja, eu precisava de comer 10 laranjas para ter 10 mg de vitamina C. Um exemplo também muito, muito vulgar. Por exemplo, a vitamina D. Nós andamos só com a cara descoberta e, portanto, a vitamina D é formada por influência do sol sobre a pele. Ora, se nós andamos só com as mãos à vista e com a cara à vista, está bom de ver, não é preciso ser médico até, para perceber que provavelmente mais de 75% da população portuguesa tem um déficit então temos que começar a de vitamina D. E, portanto, é preciso dar vitamina D. Ou seja, comecemos por esta. Por exemplo, a vitamina D. A vitamina D é uma vitamina essencial num conjunto vasto de processos biológicos do nosso organismo quase sempre as pessoas têm um déficit, eu disse 75%, mas se calhar é mais. 75% da população portuguesa tem um déficit de vitamina D. Ora, é preciso dar um suplemento alimentar com vitamina D, ou só a vitamina D pura. Porquê é que deve ser dada a vitamina D associada à vitamina K2?
porque se não puser associada com K2, os sucos digestivos vão destruir uma parte importante da vitamina D3. Da vitamina D, e neste caso, a vitamina D3. É preciso dar um suplemento. E é preciso tomar durante a vida toda. Na vitamina C, é também preciso dar um suplemento alimentar com vitamina C. Ora, a vitamina C tem de ser dada numa dose adequada. Tem de ser o médico a definir qual é a dose adequada em cada circunstância. Se é criança, se é um adulto jovem, se é um idoso, por aí adiante. Vamos continuando. Por exemplo, para o sistema imunológico é preciso dar um suplemento. Porquê? Porque os alimentos que nós temos já não nos fornecem o zinco suficiente para o sistema imunológico. Ou para o sistema gastrointestinal é necessário ter um sistema gastrointestinal a funcionar bem e por isso é preciso escolher os alimentos e eliminar os alimentos que me provocam reações adversas, que me provocam alergias, que eu ao longo da experiência me provocam má digestões, enfim, que me provocam prisão de ventre, enfim. Há aqui um conjunto de variáveis para que o sistema gastrointestinal funcione bem. Ora, para que o sistema intestinal funcione bem e não esteja inflamado, portanto, aí no interior, é necessário também tomar alguns suplementos alimentares, como probióticos, por exemplo, para fazer um equilíbrio da flora intestinal, que fica completamente desorganizada, por exemplo, quando se come muito açúcar ou quando se toma antibióticos. Ora, esta suplementação alimentar, por exemplo, depois de tomar antibióticos, ou depois de ter ido a uma festa de anos e comer meio quilo de açúcar, não é? Isto tem de ser avaliado pelo médico de família, para ver quais são as doses adequadas que deve tomar, ou quais são durante quanto tempo deve tomar um probiótico, ou que tipo de probiótico é que deve utilizar, enfim. Tudo isso são questões muito específicas, muito técnicas, cientificamente estudadas, e que não podem estar, digamos, nas mãos de leigos, sem que isto tenha algum sentido depreciativo, portanto, mas cada passarinho no seu galho, portanto, ou seja, se eu tenho um corpo humano que é uma máquina espetacular, portanto, porventura a maior maravilha da natureza, tenho de cuidar dela. A nossa saúde é o nosso bem mais precioso que nós temos, então eu tenho de ter esses cuidados, quer na alimentação, quer na suplementação alimentar, sabendo de antemão que no mundo de hoje é obrigatória a suplementação alimentar, tendo em conta a agricultura intensiva, a qualidade dos alimentos que nós compramos e ainda por cima um conjunto de substâncias químicas e de outras substâncias que os alimentos trazem, então nós temos de ter esse cuidado. Portanto, se calhar há 70 ou 80 anos não havia muita necessidade de suplementação alimentar. Hoje ela é imprescindível. Claro. E deve ser então aconselhada por um profissional e não por qualquer pessoa. Até porque não deixam de ser medicamentos, não é? E esses medicamentos são saudáveis, esses suplementos, ou podem ter efeitos secundários como qualquer medicamento? Não são medicamentos no sentido literal do termo. Porquê? Porque os medicamentos, aquilo que vulgarmente se chamam medicamentos, são substâncias sintéticas fabricadas em fábricas pelo homem e depois introduzidas no organismo. Os suplementos alimentares que derivam de substâncias biológicas e, portanto, da natureza, digamos assim, não têm essas características. São substâncias que, ao longo da nossa evolução, o nosso genoma e o nosso sistema imunológico já se habituou a considerar como suas, já as reconhece como tal e, portanto, não tem efeitos secundários, visíveis. Mas tem degradação metabólica e biológica, ou seja, quando a gente toma um medicamento, quando toma um suplemento alimentar ou até os nossos alimentos têm um metabolismo muito complexo. Para quê? Para produzir energia. Nós funcionamos com energia fabricada pelos alimentos que tomamos, pelas substâncias que ingerimos e que depois, dentro aqui do processo metabólico, produz energia. Nós somos energia. Nós irradiamos energia infravermelha, portanto, irradiamos energia. Ora, esse processo leva que quando, come-se uma laranja, come-se um pão,
ou come um bife, isso vai ser transformado sucessivamente como se fosse uma refinaria muito complexa e vai passar pelos rins, vai passar pelo fígado, antes passa pelo intestino, pelo estômago, pelo intestino delgado, enfim, por aí adiante, e quando passa em alguns, e vai entrar na corrente sanguínea, vai passar no cérebro, vai passar no coração, vai passar em vários sítios. Ora, se estes alimentos, se aquilo que comemos e que suplementamos, se aquilo que os medicamentos que tomamos não forem os adequados, vão provocar estragos nesses órgãos. E nós sabemos hoje que, quanto aos alimentos biológicos, quanto à nossa alimentação biológica e quanto à suplementação biológica, nós sabemos que os efeitos secundários são mínimos, se forem tomados adequadamente. Efeitos secundários. Mas alguns deles podem provocar estragos em alguns órgãos importantes. Em contrapartida, nós sabemos que os medicamentos químicos sintéticos que são ingeridos ou que são injetados no nosso organismo, esses eu tenho a certeza que têm efeitos secundários, todos. Todos têm efeitos secundários. Daí que a medicina hoje está confrontada com a continuidade da utilização de substâncias químicas que têm efeitos secundários ou a utilização de substâncias biológicas, substâncias naturais, que não têm efeitos secundários. E esta é uma discussão que está na Europa, enfim, no mundo mais civilizado, e que há de ter um desfecho, digamos assim. A minha opinião é que esta será a grande transformação da medicina, que é sair da caixa da medicina química e virar para a caixa da medicina biológica, da medicina, digamos que evolutiva, da medicina que não tem efeitos secundários. Mas esta é outra discussão que teremos noutra altura, se calhar noutro fórum. Por exemplo, as pessoas de mais idade devem obrigatoriamente ingerir suplementos alimentares? Sim, mais depois os nossos processos biológicos degradam-se bastante a partir dos 45, 50 anos. Portanto, as hormonas diminuem, portanto, temos menos hormonas, fabricamos menos. Os nossos processos biológicos celulares do tecido conjuntivo e da sustentação dos nossos órgãos também diminuem. Os nossos ossos também têm alguns problemas, nomeadamente, por exemplo, a osteoporose, mas têm outros problemas. O processo de envelhecimento é um processo, no fundo, degradativo do ser humano, que começa por volta dos 25 anos, mas logo que a gente é adulto, somos adultos, começamos a envelhecer. Mas depois o processo, é como aos carros. O processo evolui mais rapidamente, sobretudo a partir dos 45, 50 anos. Portanto, as pessoas conhecem processos de envelhecimento, como as pessoas mais velhas têm algumas pintas castanhas nas mãos e na cara, a pele fica mais flácida, os ossos ficam mais frágeis, enfim, o cabelo cai. Enfim, há aqui um conjunto vasto de coisas que as pessoas conhecem, naturalmente, como consequências do envelhecimento. Ora, se assim é, e se nós queremos ter maior longevidade, e se queremos ter uma velhice com qualidade de vida e com saúde, então temos de contrariar, digamos assim, esse envelhecimento. Como? Tomando um conjunto vasto de medidas, obviamente, mas há uma que é fundamental, que é tomar suplementos alimentares para corrigir a alimentação que se tem. Isto é válido para os mais velhos e para os mais novos, mas no caso dos mais velhos ainda é mais exigente, porque os seus processos biológicos estão em degradação. Claro, e esses suplementos podem, de alguma forma, interferir com alguma medicação diária que essa pessoa já Normalmente fazer? Não interferem. Não? Normalmente não interferem. Portanto, da minha experiência, não há... Uma pessoa pode tomar a medicação química que está estabelecida pelo seu médico ou especialista determinado, e pode fazer a suplementação alimentar e pode fazer, digamos assim, um corretivo da sua alimentação normal, podendo no futuro deixar de tomar a medicação química. É que uma correta alimentação e uma suplementação alimentar podem levar, de facto, não direi à remissão completa, mas a uma redução substancial das patologias que estão instaladas numa determinada pessoa,
a razão pela qual tomam um conjunto de substâncias químicas dadas pelos médicos ou especialistas e, portanto, corrigindo a alimentação, fazendo suplementação alimentar, fazendo exercício físico, tendo equilíbrio emocional, provavelmente, a médio prazo, podem deixar de tomar aquela medicação química. Então, só por agora fazemos aqui o resumo. Quase todos devemos precisar, mas o ideal é procurar então o próprio médico de família ou um nutricionista ou quem é a pessoa mais adequada para receitar estes suplementos. É difícil dizer qual é a pessoa mais adequada. Porventura, o médico de família, se tiver tempo, portanto, tiver tempo para abordar esta questão. Como nós temos um sistema de medicina curativa e não um sistema de medicina preventiva virado para a promoção da saúde, sobra muito pouco tempo no sistema para tratar questões como a alimentação, a suplementação alimentar e, portanto, até a saúde mental e com outro conjunto de variáveis que fazem parte, deveriam fazer parte da promoção da saúde. Mas um nutricionista, um expert em alimentação, há até, por exemplo, outras profissões que têm uma experiência no ramo alimentar e que também podem aconselhar, sei lá, um engenheiro do ramo alimentar, um farmacêutico. Há aqui várias hipóteses de aconselhamento, tendo em conta que o que está aqui em causa não é a comercialização de produtos, o que está aqui em causa é a promoção da saúde e do bem-estar. Bem, ficamos por aqui hoje, neste assunto. Depois também tenho os seus números, também estão na descrição aqui, para quem quiser também se aconselhar consigo. Pois, eu agradeço que coloquem esses dois números de telefone dos consultórios onde eu faço consultas, porque é importante para mim. Se cá também pode abordar este tema. Assim, é o que eu faço, não é? O que eu faço, na realidade o que eu faço é medicina preventiva, medicina ortomolecular, dita integrativa, agora com uma componente também de medicina regenerativa, que está a surgir aí também em grande força, digamos assim, no espaço público, e das doenças crónicas. Portanto, as doenças crónicas são todas evitáveis se houver uma boa alimentação e uma boa suplementação. Portanto, mas para evitar as doenças crónicas é preciso começar agora. Aos mais novos, que têm 30 anos ou 35, é aí que devem começar a preocupar-se com a sua saúde para os 80 anos, ou 85 ou 90. Bem, ficamos então por aqui. Bom dia aos ouvintes. Obrigada e bom dia.